Deus te abençoe muito. Queridos, eu quero entrar na palavra, porque ela é digna. Eu comecei ontem eu falei para vocês que quando Deus poda um galho, quando Deus poda um filho, é porque ele enxerga possibilidade nesse galho. Ele enxerga muita possibilidade, muita utilidade na minha vida e na tua. Por quê, pastora? Explica isso para mim. Explico, né? Silvana, pastora Gisele chegando, um grande beijo. Sabe por quê, Aline? Porque quando um galho não dá, o galho de uma árvore, ele não dá mais fruto, ele não é necessário, a Bíblia diz que Deus corta. E o final dele vira lenha. Ele vai para o fogo. Quem entende isso, diga amém. Isso no final é muito mais profético, muito mais profundo. Mas eu não quero falar sobre isso, por enquanto. Eu quero falar, em primeiro lugar, bem, que Deus, quando nos limpa, quando Deus nos poda, é porque Ele vê muita possibilidade na nossa vida. Pastora, Ele enxerga possibilidades na minha vida e na tua, Ele enxerga frutos, Ele enxerga utilidade, Ele enxerga bênçãos, pastor Cota, tá? Ele enxerga, gente. Então, a poda faz parte da vida. Poda é o que, pastor? É higiene, é limpeza, é tirar o que está mais, é tirar o que não acrescenta, é tirar principalmente o que impede a possibilidade da frutificação. Mas o que é então a poda, pastora? É mato. É mato. Então, uma das coisas que eu e você, nessa tarde de cura e de libertação, eu sei que a poda dói. Porque quando uma planta é podada, ela sangra, ela chora. Isso é fato, é verdade, né? Mas passa-se alguns dias, vem chuva sobre ela, água sobre ela, sol sobre ela. Fica a coisa mais linda que tem. Quando poda, deixa aquilo meio peladinho. Você fala, ai meu Deus, que coisinha mais feia essa árvore. Que coisinha mais feia esse cristão. Quando está passando pela poda, espiritualmente falando, pela poda da palavra, pela poda de Deus, não é que ele está feinho, não é que ele está magrinho, não é que ele está batidinho, esse é ele. Esse é ele, por isso que a gente precisa sair do mundo das aparências. Vou falar um pouquinho sobre isso hoje. Então, poucos conseguem compreender a grandeza, a desafiadora verdade de que para crescer e produzir frutos, nós, assim como uma árvore, nós precisamos da poda. Há uma necessidade muito grande. Lutero dizia assim, nosso Senhor escreveu a promessa da ressurreição não somente nos livros, mas em cada folha da primavera. Quando se faz uma poda, ali vai acontecer a ressurreição. Ali vai acontecer um novo nascimento. Ali vai ser tudo novo. Por isso que aquele que está em Cristo, gente, é nova criatura. As coisas velhas precisam sair, precisam ser deixadas para trás. Quando nós passamos pela poda, não parece, mas nós estamos deixando coisas que não nos pertencem mais. Porque você já parou para analisar que Ele espera de mim e de você um crescimento sadio, sustentável. Ele não quer ver aparência.
E outra coisa, se a planta não passa por poda e eu e você não passamos pela poda, nós temos uma aparência que não é nossa, uma aparência suja, uma aparência mentirosa, uma aparência, me perdoe a franqueza, religiosa. E segundo a palavra, nós temos que sair disso. Nós temos que sair disso. Entendeu? Não. Nós não seremos pessoas sadias, sustentáveis, enraizadas, firmes, fortes. E os frutos que poderão nascer de mim, da senhora pastora? Frutos, nem nasce frutos. E quando nasce, são frutos podres, por causa dos parasitas, né? Então, gente, nós precisamos permitir que Deus trabalhe em mim e em você, né, Eric? É verdade. É meio doido, é meio difícil, mas é necessário. Dói, a poda dói. Mas a poda é aquilo que está mais. É aquilo que não é teu, que não te pertence. É aquilo que aos olhos de Deus, aos olhos do agricultor, não te pertence. Deus te enxerga, analisa um jardim, por exemplo. Vou te dar um exemplo de um jardim. E ali tem um belo pé de rosas. Esse pé de rosas é você, produzindo para Deus. De um galho que foi formando uma coisa mais linda. E aí vai crescendo mato. Mato, sujeira. Porque a poda, ela dá forma para a planta. Se Deus não te poda, você cresce deformado. Presta atenção nisso. Você não tem a forma de Cristo. Você não tem a imagem e a semelhança dele. Você é criado sem a imagem e a semelhança. Alguém pode olhar para mim, para você e dizer assim: você é filho de quem? Eu sou filho de Deus. Quantas vezes um filho falou assim: eu sou filho na fé da pastora Solange? E algumas vezes eu disse assim: não fala que você é meu filho na fé, não. Porque eu tenho vergonha. Quando a gente diz que é filho de tal pessoa, quando a gente fala que é filho de Deus, sim, a gente precisa ter a essência dele, a natureza dele, o caráter dele. A nossa personalidade precisa ser moldada segundo ele, gente. Isso é muito sério. Então, uma planta, um ser humano, que ele não passa pelas podas do teu amado Deus, da sua palavra, do seu espírito, ele é criado sem forma, ele é criado deformado, ele é criado sem a natureza de Deus. E o final dele? A gente nem está falando sobre isso até aqui, não é verdade? Então, e hoje nós temos que tomar muito cuidado, porque hoje é um crescimento segundo a aparência. Hoje a pessoa fala assim: por que você é de Deus? Porque eu construí um templo, porque eu faço isso, eu faço aquilo. Então hoje a pessoa é muito conhecida pela obra que ela faz, mas não pelos frutos que ela produz. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, gente. Muito cuidado com isso. Porque uma máquina bem arrumada, bem elaborada, bem preparada, ela faz a obra também. Mas uma obra não faz frutos. Então nós temos que tomar cuidado, eu e você. Então não é pelo que nós fazemos, mas pelo que permitimos Deus fazer em nós. Quando uma pessoa não é podada, ela vai por ela. Ela vai na sua força, vai no seu braço, vai na sua competência.
Mas está errado, está meio deteriorado o negócio aí, né? Então, nós precisamos, eu e você, em nome do Senhor Jesus, permitir as podas. É necessário. É necessário. Porque nós estamos vivendo num século, gente, de aparência. De aparência. Nós estamos vivendo um século de ambição. Que anos e anos atrás a gente pregava e pregava sério e duro sobre isso. Hoje a pessoa é vista pelo que ela é, pelo que ela conquista, pelo que ela tem. Ela nunca está satisfeita com o que ela tem. Não é verdade, não? Não é? É ou não é verdade? Ela não é satisfeita com a família que tem, com o marido que tem, com a esposa que tem, com os filhos que tem, com a casa que tem, com o carro que tem, com o salário que tem. Então, gente, isso é muito sério. Então nós temos que parar em nome de Jesus e pensar. A nossa vida é uma vida de aparência, que eu acho que nem a aparência está bonita. Porque estamos sujos, estamos com galhos a mais, estamos tá subindo o mato. Tá vindo parasitas. Vai vir frutos podres. Não é verdade? Então nós precisamos tomar muito cuidado. Vivemos num século de aparência, de filtros. De filtros. Estamos vivendo num século que a máquina pode me emagrecer, pode me rejuvenescer, pode colocar um cabelo que eu não tenho, um rosto que eu não tenho, uma maquiagem que eu não tenho, até uma roupa que eu não tenho. Mas esse galho não sou eu. Entendeu? Não. Esse agricultor não é Deus. Essa videira não é Jesus. Então, gente, nós precisamos tomar muito cuidado com a aparência. A aparência de que está tudo bonito e não está. Porque hoje você pode se preparar e pregar bonito. Hoje existem cursos até para te ensinar a falar em público. Se bem que a homilética já ensina isso há muitos anos, né? Mas e a verdade? E a transparência? E a sinceridade, que é uma vida sincera? Vocês estão me entendendo? Não? Você está me entendendo? Não? Ah, eu sou pai. Você ama esse filho mesmo? Ele não é nascido de você. Você ama esse filho, essa filha? Você cuida dele? Ou você só prega bonito para mim? Você só ensina bonito? Vocês estão me entendendo onde está a poda? A poda da ingratidão, gente. É como se tudo que Deus dá para nós hoje não está bom. Tudo que Deus faz por nós hoje não está bom. Nós precisamos podar a ingratidão, tirar a ingratidão de nós. A gratidão é o ato de ser grato, de ser agradecido, de ser generoso. Vocês estão me entendendo? Não. A poda da ingratidão, porque é muito sério isso. Sabe a poda da apatia? Apatós, no grego. Hoje parece que a gente não tem mais a simpatia, o ânimo, a força, a vida. É como se a gente estivesse fazendo as coisas hoje, parece que por fazer. Vocês estão me entendendo, filho? Será que Jesus, se ele olhar para mim hoje, olhar para você, ele vai enxergar um jardim bem cuidado?
ou um jardim abandonado. Porque se uma bela videira, se uma bela oliveira, se uma bela roseira se misturar demais com mato, não parece, mas fica semelhante a ele. Por isso que a gente não pode, em nome de Jesus, deixa Deus te podar como esposa, como mãe, deixa Deus te podar como padrasto, deixa Deus te podar como pai. Podar é corrigir. Podar é tirar os excessos. Podar é mostrar os erros e tirá-los. Podar é arrancar o que está demais, gente. Eu me cansei de pessoas como líder que tudo eles sabiam. Às vezes eu ia conversar com eles, ficar pregando para mim meia hora na mesa. Você não se prega para alguém que está te aconselhando. E a vida não mudava. Uma vida de aparência. Eu lidei com gente que machucava a criança. Se não machucava, feria com as palavras, com o desprezo, com o amor que era absurdamente mostrado por um e não era mostrado para o outro. Será que a gente nunca parou para pensar, nunca se colocou no lugar de uma criança como essa? Ela sabe, a criança sabe se ela é amada verdadeiramente. Ela sabe. Mas será que nós, quando chegamos na vida de um homem, de uma mulher, que já existia uma criança que não era nossa, será que nós não percebemos isso? Que nós tínhamos que amar mais essa criança do que esse homem, do que essa mulher? Ser o nosso amor pelo filho de sangue. Nós damos tanto valor para o filho de sangue, né? Nós olhamos tanto para o filho de sangue. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele nunca enxergou isso. Deus nunca fez acepção entre gregos e judeus, bárbaros e outros mais. Quando Jesus morreu por nós naquela cruz, a salvação está aberta, a porta está aberta para todos. São podas que precisam sair da nossa vida. Quantas vezes eu vi um homem pregando bonito no altar e o filho dele chorando no banco? E um dia me incomodou e eu perguntei para aquela criança por que ela chorava no banco. Ela dizia, porque meu pai na igreja ele é um anjo. Lá em casa, pastor, ele é um demônio. Eu já ouvi filho dizer para mim que já orou para o pai morrer. Por quê, pastor? Porque não aguentava apanhar, porque não aguentava o desprezo, porque não aguentava a acepção. Irmão, sabe o que eu estou deixando claro essa tarde com amor para mim e para você? Que a gente precisa ter uma fé inteligente, uma fé que pensa, que raciocina, que medita e que principalmente se examina, que procura onde estão os nossos erros, aonde precisa ser feito as podas. Hoje, aconselhando um líder, eu disse, olha,
fiz muita coisa, eu comprei muito pela fé. Eu quase caí no buraco de doente. Hoje eu prefiro fazer um caixa para depois comprar, sabe? Eu preciso ter fé para trabalhar e para guardar dinheiro. Mas as pessoas vão fazendo as coisas pela fé, pela fé, pela fé, e Deus não mandou, e está fazendo pela fé, e está indo pelos olhos, está indo pelo agrado dos olhos, está indo... Sabe o que é isso, irmãos? Quando a gente começa a comprar roupa que não precisa, mala que não precisa, bolsa que não precisa, e tudo que não precisa, é porque tem algo errado dentro de nós, e a gente não permite Deus arrumar, não luta para se arrumar, e aí a gente começa a ficar consumista. É falta de podas. Permita eu e você, filho e filha. Alguém está dizendo aí, eu vi um jovem, deixa eu ver se eu consigo não sair. Eu vi um jovem suicidar por causa do pai, que batia muito na mãe dele, né? Onde se viu um cristão que faz isso? Por isso que hoje eu faço uma distinção tão grande de um cristão, de um religioso. Para mim existe religião e reino. Estudem sobre isso, vocês vão entender o que eu estou falando. A Bíblia diz que nós temos que ser reinos e sacerdotes. Se eu falar para vocês o que eu penso sobre religião e reino de Deus, eu vou escandalizar muitos de vocês. E uma pessoa que pertenceu a 40 anos nisso. Permita eu e você, filho e filha, escuta o que eu estou te falando, as podas de Deus hoje. Você não está nessa live por acaso. Eu não estou aqui por acaso. É para mudar a minha vida, é para mudar a tua, filha. Hoje parece que a gente não tem mais sentimento pela dor das pessoas. Porque nós estamos numa apatia. Nós estamos anêmicos. Nós estamos doentes, gente. Nós estamos vivendo já os últimos dias, as últimas horas, que o amor de muitos se esfriaria. Entendeu, não? Não se deixe, não deixe que ninguém olhe para mim, para você e diz assim, ó, você parece um jardim abandonado. Não, nós somos um jardim cuidado, regado, cercado, amurado, cuidado pelo amado de nossa alma. E por que a pessoa chega a esse nível, pastor? Porque ela se descuida da palavra, descuida da oração, da adoração. Eu me lembro de uma época que havia na igreja que eu pertenci, a doutrina tinham 4 cores. E aí, graças a Deus, havia muitos trabalhos de grupos missionários. E eu me lembro que naquela semana alguém me ligou e disse, olha, dá para a senhora achar uma roupa amarela? Já tem que vir com uma roupa da cor amarela. Amarelo. E eu fiquei a semana inteira procurando roupa da cor amarelo. Gente, teve uma hora que eu me descuidei da palavra que eu ia levar. Eu me descuidei do meu tempo de oração, de adoração. Mas eu fiquei tão triste comigo mesma. Guarde uma coisa que eu vou te falar. Nada nesse mundo, nada nessa vida pode tirar o seu tempo na presença de Deus. Nada nem ninguém. O seu tempo na presença de Deus é sagrado. A sua vida com Deus é sagrado. A sua vida na palavra, na oração, na adoração, na intercessão, no clamor, na meditação, no conhecimento é sagrado. Porque depois o seu dia vai refletir, o seu dia será aquele tempo que você passa com Deus.
E mesmo depois de sair da oração, gente, do seu quarto secreto, você tem que permanecer em espírito, permanecer orando em espírito, permanecer em comunhão. Irmãos, quando alguém fala assim, qual é o seu nome? Eu sou íntimo do Pai. Eu observo muito a vida da pessoa. E olha que tem pessoas que são realmente íntimos do Pai. Mas hoje nós estamos carregando títulos que, na minha opinião, não estou dizendo isso direcionado para alguém, não, pelo amor de Deus. Eu acabei de dizer que eu conheço gente que é íntimo do Pai mesmo. Mas nós estamos carregando títulos de adorador, de intercessor, de filho amado, que nem passou por poda. Que não permite passar por poda. Que tudo que dá na cabeça eu estou fazendo, pastora. Filho amado de Deus não segue o coração, não anda segundo o coração, gente. A Bíblia diz que enganoso é o nosso coração. Ele anda no direcionamento de Deus, e não é fácil. Se eu falar para vocês que é fácil, para mim e para você não é. Não é fácil. Vocês estão entendendo? Não? Tá? Por isso que essa palavra eu a chamo de uns tempos para cá, palavra de mudança, porque Deus está exigindo isso na minha vida e para o meu santo ministério. Tá bom? Permita eu e você. Porque depois de uma poda, de uma limpeza, o que é a poda, pastor, para eu entender melhor? É a faxina. É a faxina. É a limpeza, é manter limpo, é manter saudável, sadio. A poda dói por alguns dias, irmãos. A gente não morre, não. E é necessária. Vai nascer fruto bonito, sem bicho, sem parasita. Ela vai cicatrizar logo. Porque o Deus que começou a boa obra, Ele sabe o que Ele faz. Confia nele, descansa nele. Tá bom? Alguma pergunta aí, por favor? Alguma pergunta, alguma dúvida que possa ter ficado? Que amanhã eu vou para outro tema já, né? Em nome de Jesus. É que ontem eu percebi, a poda é uma necessidade. Presta atenção nisso. Senão a gente cresce errado, cresce torto, cresce sem forma, cresce sem aparência, cresce sem bom cheiro, cresce sem frutos, né? Então, é necessário as podas. E outra coisa, pastor, eu recebo essa poda só dentro da igreja? Não, filho amado, não, filho amado. A gente tem que estudar a palavra, tem que fazer da nossa casa um altar. Estudar, deixar que a palavra trabalhe em nós. Irmãos, quando uma pessoa fica só em telefone, só em WhatsApp, só em conversa com fiada, eu tenho muita preocupação com isso. Eu não gosto disso. Esse é um tipo de sistema que não faz a cabeça da pastora. Eu só atendo o telefone por necessidade. Por coisa, eu respondo no WhatsApp por necessidade. Eu trabalho por necessidade. Nós temos muita coisa para cuidar, gente. Pastora, e aquele galho que é tirado? O senhor não falou isso no início, está tentando fugir. O galho da videira, todos os galhos, quando eles não dão frutos. O agricultor corta e joga ao forno. Ele vira lenha. Ele vira fogo. Irmão, se eu e você não permitirmos a poda, a nossa morada não será o céu. É um outro lugar, com fogo, com bicho,
com enxofre. Pastora, como que alguém percebe que eu sou um verdadeiro cristão? Pelos frutos do Espírito que eu tenho que produzir e você tem que produzir para Deus, dentro da nossa casa, na sua igreja, em trânsito. Você não é igreja só dentro de 4 paredes. Lá é o mínimo que você fica 2 horas por semana, 4 horas por semana. Como dizia um filho meu na fé, o bicho pega lá fora. O bicho pega dentro de casa, gente, que é o segredo. Alguém me ensinou certa vez que se eu for bom dentro de casa, mas eu sou bom dentro de casa, pastora. Pergunta para o seu marido se você é boa dentro de casa. Mas você tem coragem de ouvir o que ele vai dizer? Porque quem não aceita podas, manda calar a boca. Estou de mal com você. Você me feriu. Você me machucou. Pergunta para tua esposa o que ela acha de você. Na minha opinião, um casal deveria se assentar juntos uma vez por semana, para um dizer para o outro que está a mais, ou então uma vez por dia. Acho que é uma vez por dia. Uma vez por semana é muito longe, né? Pode esquecer, né? Mas uma vez por dia, sentar, entender que o que um estiver ajudando o outro, ensinando o outro, corrigindo o outro, está cuidando da sua alma. E se o casal estiver bem, os filhos vão estar bem. Porque filhos, principalmente crianças, eles são o quê? É o termômetro que uma casa não está bem ou está bem. No termômetro dos seus filhos, está dando quanto de pressão, de temperatura? Quanto que está dando de temperatura? Está dando... Você sabe. Quando nenhuma igreja serve para você, quando nada serve para você, quando você vê defeito em tudo, o problema não está nas podas que não foram feitas? Ou que a gente não permite que seja feita? Pessoa que não para em serviço nenhum, irmão, você tem que desconfiar. Não para em escola nenhuma, você tem que desconfiar. Que todo mundo tem defeito para ele ou para ela, você tem que desconfiar. Então, meus amores, essa palavra fica para a minha vida em primeiro lugar e para a tua. Nós temos que analisar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Isso no dia da ceia eu acho tão falso. Eu sempre falei isso. Não estou falando isso aqui não. Isso é muita religiosidade usar esse versículo tão poderoso no dia da ceia. Quem te garantiu que Jesus vai voltar no dia da ceia, na hora da ceia? Né? Né, nem? Né, bem? Então a gente precisa dar uma parada. A gente precisa se examinar, né? Tá bom? Uma palavra de mudança para minha vida e para tua, né?